Olá, meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. Quero, nesse domingo, agradecer a Deus pela nossa vida, pela tua existência, pela minha existência, por nós ter recebido do Senhor essa bênção de estar aqui nesse dia de domingo, respirando e gozando desse dia maravilhoso em que Deus preparou para nós estarmos. Quero primeiro saber como você está na presença de Deus, se você está feliz, se sua família está feliz, como você está. Nós sabemos que para a nossa felicidade ser completa, só existe um meio de nós termos uma felicidade real, completa e plena, que é pedindo a Deus perdão sobre os nossos pecados, as nossas falhas, e nos entregar a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Sabemos que existe situação que às vezes exige de nós algo muito mais do que a gente estamos acostumado a ver e a contemplar. Muitas das vezes até a fazer. Como, por exemplo, servir a Deus é algo muito bom, mas também é difícil, não é fácil. Não é fácil nós nos preparar e servir a Deus de maneira em que o inimigo não encontre brecha para nos atingir, nem atingir a nossa família. Nós vemos que se nós fizermos tudo quanto Deus nos ordena, que a palavra dele nos ordena, mesmo que nós não faça tudo, que nós não vamos fazer tudo, mas procurar fazer algo para que assim agrade ao nosso Deus. Primeira coisa que Deus se agrada no ser humano é que ele seja fiel a ele conforme a sua palavra. Mas nós, muitas das vezes, erramos até pensando que estamos fazendo o certo, porque às vezes tomamos uma atitude e não consultamos a Deus, nem pedimos a direção de Deus. Confiamos em nós mesmos. Por isso que ele fala na sua palavra, quando ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, nós temos que nos cuidar para que até mesmo nós, os nossos pensamentos, às vezes também nos prega peças e nos engana. Porque muitas das vezes nós vamos fazer algo
e pensamos que estamos fazendo certo. Pensamos daquela forma e vamos fazer da forma que pensamos. Então nós temos que procurar fazer algo que agrade a Deus, e quando Ele nos ordenar, nós temos que confiar na ordenança de Deus. Senão, nós vamos passar pelo que Jonas passou, como diz a palavra. Jonas disse a Deus. Jonas, falando nas suas palavras, ele disse que estava arrependido pelo que fez e não ter procurado fazer aquilo que Deus deu a ordenança a ele. E Jonas se viu num sofrimento tão grande que ele disse a Deus: viver desta maneira, melhor seria morrer. Então, muitas das vezes, nós também fazemos como Jonas. Quando Deus nos ordena para fazer algo da parte dele, e nós fazemos diferente, igual Jonas fez. E Deus manda que Jonas vá a Nínive para pregar a palavra de Deus. Mas lá, por ser um lugar violento, um lugar de muita coisas erradas, Jonas se assustou e não quis ir porque ele tinha medo. Como todos nós que somos seres humanos, ele teve medo de perder a vida e tentou ir por outra parte. E nisso sofreu até em que, diz a palavra, que foi engolido por um grande peixe, por uma baleia. E lá no ventre da baleia, ele desejou morrer. Dessa mesma forma, nós também estamos sujeitos a passar por isso. Porque quantas vezes Deus tem falado através dos seus servos, das suas servas, do seu povo, dizendo para que nós venhamos praticar e andar com a verdade e não desviar dos caminhos do Senhor. E muitas das vezes nós esquecemos do mandamento a qual o Senhor diz aqui na sua palavra: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Enquanto Deus me der fôlego de vida, eu vou sempre falar do mandamento do Senhor, das suas palavras. Que ele diz: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Mas nos dias em que nós vivemos, na época em que nós estamos vendo que os homens, nós, os seres humanos, estamos nos suportando, nos portando como que nós não tivesse raciocínio. Não é que nós sejamos, mas muitas das vezes nós nos portamos como que não tivesse raciocínio, esquecendo da palavra de Deus, a qual ele diz que nós devemos amar. E nós estamos vendo, nos últimos tempos, guerra. Guerra não só é guerra como está acontecendo nesses países europeus, esses países do Ocidente, desses lugares longe do nosso país, Brasil, sou brasileiro. A guerra também
está, às vezes, dentro de nossas próprias residências, de nossas casas, em meio a nós mesmos, e também uma guerra travada entre nós e o espírito do mal. Existe essa guerra travada entre o homem e o mal. Porque, se nós formos observar, todos os dias nós praticamos algo que não agrada a Deus, mesmo depois nós vamos pedir perdão a Deus por aquilo que praticamos, ou quando lembramos que fizemos errado e não estamos praticando aquilo que Deus nos ordenou com a palavra dele. Porque se nós formos observar, é muita confusão as religiões do mundo inteiro, os ministérios, as religiões do mundo inteiro estão com a tremenda confusão, homens criando lei para dentro dos seus ministérios, internamente fazendo as suas próprias leis, coisas que não existem na Bíblia, e eles estão praticando e dizendo que é mandamento de Deus. O mandamento que Deus nos dá é que nós ame uns aos outros e seja prudente. Na Bíblia, nos mostra o quão grandioso é e quão bom é que nós sejamos obedientes a Deus na sua palavra. Em vez de nós estarmos brigando dentro das congregações, das grandes congregações e sinagogas, nós devíamos estar nas ruas ou mesmo nas redes sociais, como tem essa ferramenta que, sabendo usar, ela é uma grande ferramenta para nos auxiliar e mostrar para as pessoas que ela pode ser usada para praticar o bem. E não só coisas em que nós vemos absurdas de guerras, falatórios, condenação, briga entre as próprias pessoas que dizes que são pessoas escolhidas por Deus, onde a palavra nos diz que nós temos que amar. Como posso eu falar de vícios se eu sou um viciado? Como posso eu pregar para uma pessoa se eu pratico o mesmo que aquela pessoa pratica? Lógico que ele vai me apontar e vai ter um atrito entre nós dois. Mas se eu me portar como cidadão do céu, a qual Deus, Jesus Cristo, diz na sua palavra, não me escolhesse vós a mim, mas eu o escolhi a vós. Quando Jesus manda, ordena que os seus discípulos saiam pelo mundo pregando o evangelho de Cristo, para pregar o evangelho e dizer para a nação: arrepende-te, porque é chegado o dia da redenção. Ah, meu presbítero, mas
desde quando o mundo foi formado, que existe tudo isso que você está falando. Lógico que existe. Mas se nós formos observar quantas pessoas na época foram escolhidas por Deus e não levar em conta que estava ali para representar a luz do mundo e foram reprovados por Deus. Da mesma forma, muitos estão na terra, porém reprovados por Deus, e Deus está levantando e vai levantar homens e mulheres que queiram assim fazer a obra do Senhor, como desde o princípio que o Senhor quer que façamos, mostrando ao mundo que nós devemos pregar o amor em vez do ódio. Se nós formos observar, a diferença entre nós está igual ou mais do que aqueles que vivem na selva, chamado de animal irracional. Nós, quando ligamos as televisões, os aparelhos que nos servem para nos dar notícia do mundo em tempo real, nos dias em que nós vivemos, só vamos ligar e ver briga, confusão, morte, guerra, fome, e não vamos ver nada mostrando o que Deus quer que nós façamos, que é o amor. Mas a Bíblia, ela nos dá um recado e nos manda que nós estejamos preparados, e diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Pessoas se titulando como que seja mensageiro de Cristo, países por aí que tem deles até dizendo que é o Cristo, já existe, e pessoas dizendo, entre aspas, que são mensageiros de Cristo, mas as suas mensagens são vendidas por moedas, como Judas vendeu a Jesus Cristo. Mas Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Nós estamos em pleno século XXI. Você não vê em nenhuma congregação, ou se vê, filma, guarda, porque é raro. Talvez não veja mais. Alguém abrir a Bíblia e falar esta palavra. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou, voltando àquela: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porém quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Ou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você vai ouvir, se possível for,
todas as pregações em cima de vantagens. Falar sobre Malaquias, falar sobre aqueles personagens que foram fulminados, o homem e a esposa, porque mentiram a Deus, queriam enganar a Deus, Deus ninguém engana, venderam as suas propriedades e não falaram a verdade. Por isso que foram fulminados, não foi por causa do dinheiro, que Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono de tudo. Só essas pregações que você vai ouvir falar. Só em coisas que você vai possuir, em coisas que você vai ganhar, em coisas que você vai receber, em coisas que virão para você, em que se você hoje mora numa casa de pau a pique, de taipa, que nós chamamos aqui, você vai passar a morar numa mansão. E todas essas coisas você vai ouvir, mas você não vai ouvir dizendo: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Você não vai ouvir, é muito raro. O meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vai ser raro. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o vosso Senhor. É raro você ouvir essas palavras. Você só vai ouvir coisas que sirvam para aumentar e enriquecer aqueles homens que dizes que são pastores. Você não vê mais esses homens saindo de seus lares para ir pregar o evangelho pelas ruas, pelas cidades, pelos campos, pelas campinas. Você não vai ver mais pelos povoados. Alguém que pega uma caixinha de som e sai pregando, eles mesmos começam a reprovar e dizer que são loucos. Mas aí é onde está a questão da história e o sentido da loucura. Porque a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucura para os homens. Então nós temos que pedir misericórdia a Deus para que nós venhamos entender o que é que Jesus quer que nós façamos. Ele diz na sua palavra: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas estamos num século em que o Deus desse século tapou os ouvidos e os olhos das pessoas para que elas não escutem o bradar da palavra de Deus, em que dissemos: o dia da redenção se aproxima, eis que está chegando o grande dia da redenção. E anunciamos que todos se arrependam e aceitem Jesus como seu Salvador, para que possa receber das mãos do Senhor a sua coroa. Ele diz: e vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Jesus Cristo fala na sua palavra que aquele que pratica este feito, ele já não mais chamará de servo, mas de amigo. Porque você está praticando ou tentando, procurando praticar aquilo que Deus quer que você pratique, que é o amor. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o vosso Senhor, mas vos chamarei de amigo, porque tudo quanto vos di, porque quando vires vos de meu Pai, tudo quanto ouviste de mim, de meu Pai, vos tenho falado convosco. Jesus disse, porque tudo quanto tenho ouvido e aprendido do meu Pai, vos tenho falado convosco. Por isso que Jesus, ele nos dá esta cartilha para que nós andamos, para que nós, quando ele diz, bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra, estas minhas palavras, e as pratica. Assemelhou-a-lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então nós temos que entender que o que Cristo quer que nós façamos é pregar o seu evangelho, pregar a sua palavra. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus é a vidreira e nós somos os galhos. Nós temos que procurar dar fruto. Porque ele diz, toda vara em mim querendo dar fruto, limpa, quer dizer, tira, corta fora e limpa aquela que dá fruto, para que ela dê mais fruto e que seus frutos sejam bons. Então nós temos que entender que Deus quer que nós demos fruto. Como nós vamos dar fruto se nós não praticamos aquilo que o Senhor nos ordena, que é amar aos nossos irmãos, amar e amar. Tudo que nós formos fazer, temos que observar se realmente é aquilo que Deus quer que nós façamos e se aquilo não vai afetar a um dos nossos irmãos ou alguém do rebanho do Senhor. Quando ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Como eu vos amei, também vós ame uns aos outros. É isso que Jesus quer que nós façamos. Demonstrar que nós amamos os nossos irmãos. Que tudo que nós formos fazer, nós venha pedir a Deus a direção para que Ele nos dê algo para nós poder falar. Temos a liberdade, nós temos a liberdade de pregar o evangelho a toda a nação. E não existe outro meio, outro veículo, outro meio de salvação a não ser aceitar Jesus como seu Salvador. Por isso que ele fala na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim.
Mas o que nós vemos ultimamente só é ódio, só é rancor, só é morte, destruição. Deixamos muitas das vezes brecha em nossas vidas. Como eu sempre falo, se você pegar uma caixa para encher de água e ela tiver uma fenda, uma rachadura, e você não vê, ela não vai segurar a água. Ela pode segurar por algum minuto, alguns minutos, algum tempo. Depende do tamanho da rachadura. Depende da proporção da rachadura, porque quando você encher, ela vai se abrir mais. De repente vai embora toda a água e não tem como você voltar aquela água para trás. É como um velho provérbio que diz, e é certo, não podemos chorar depois de derramar o leite. Nós temos que cuidar para que o leite não seja derramado. Não adianta gritar por Deus depois que a cobra morder. Nós temos que pedir a Deus que nos livre daquela picada daquela cobra. Por isso que lá no livro dos Salmos diz: bem-aventurado é o varão que não se detém na roda dos escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores. Antes medita na lei do Senhor dia e noite. Se você pegar o seu tempo em que você está sentado numa calçada, no meio de uma rodinha, conversando, em vez de estar falando sobre coisas que não edifica, você começa, arruma um jeito, uma brecha e começa a falar a respeito da bondade de Deus, do grande amor de Deus para conosco. E isso Deus vai se agradar. Quando ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então nós temos que procurar dar a Deus um pouco daquilo que Ele nos dá. Porque nós devemos muito a Deus. Nós temos que dar de graça aquilo que recebemos de graça. Se eu recebi do Senhor a salvação sem preço algum, porque Ele já pagou lá no Gólgota, na cruz do Calvário, naquele momento que Ele ia arrastando aquele grande madeiro nas costas, ali estava todos os meus pecados, ali estava todas as minhas falhas, todas as minhas transgressões, estava ali sobre Ele todo o meu pecado. E Ele levou, sendo açoitado, colocaram-lhe uma coroa de espinho. E muitas das vezes você está querendo desistir por algo tão pequeno que você pediu e não realizou. Às vezes é porque você mesmo não soube pedir, ou Deus deu e você jogou fora. Ou a maneira que você quer não é a maneira que Deus quer que seja para a sua vida. Porque os planos de Deus na minha vida não é os meus planos. Nós queremos agora, já. E Deus vê que nós não estamos preparados. Tudo isso nós temos que observar. Ele nos amou de uma tal maneira que mesmo com todo o seu sofrimento, todas as vezes que ele ajoelhava, ele dizia, Pai,
Pai, se possível, passa de mim este cálice. Depois de novo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque estava pesado, estava tremendo. Ele disse para os discípulos na hora que foi orar, que levou os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sentia angústia. Jesus sentia o peso das minhas fraquezas, dos meus pecados. Até mesmo antes de eu existir, ele já sentia. Por isso, meu amado, minha amada irmã, este pequeno aqui que vos fala, falo de coração. Ame, procure amar e não espere ser amado por ninguém. Faça a sua parte, tape as brechas, não deixe que o inimigo encontre brecha na sua vida, não deixe que o inimigo encontre nenhuma brechinha, para que a sua vida seja pautada na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero desejar para você tudo de bom, até a vinda de Jesus. Que nós venhamos estarmos de atalaia, como aquelas virgens prudentes, que mesmo cochilando, mesmo elas estando cansadas e foram dormir, mas quando ouviu-se o larido tocando, aí veio o esposo, que elas correram para pegar as suas lâmpadas, estava cheia de azeite. Não seja como as loucas, que quando correram, estava com as suas vasilhas secas e ficaram sem ver, sem ter o encontro com o esposo. Por isso que a Bíblia nos mostra e fala: muitos são chamados e poucos escolhidos. Observe o tanto de gente que saiu do Egito, como diz a palavra, 400.000 homens, fora as mulheres e crianças. Falando em homens, fora as mulheres e crianças. Se for juntar homens, mulheres e crianças, era como a areia da praia, de tanta gente que era. Mas dos mais velhos, só entrou 12. Porque a rebeldia foi tão grande que foi ordenado 40 dias, passaram 40 anos no deserto. Eu posso dizer, não vou falar algo que não está escrito e dizer que é certeza. Mas às vezes eu, homem, José Valti, presbítero Valti, às vezes fico pensando com os meus pensamentos. Será que Deus está abreviando os dias? Será que Deus está adiando os dias para Jesus vir buscar o seu povo por causa da nossa rebeldia? É algo para se raciocinar. Era 40 dias. Transformou em 40 anos. Nós vemos
peste, guerra, terremoto, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, fome, terremoto, peste em vários lugares. Nós estamos vendo tudo isso. Que nós venhamos raciocinar, pedir sabedoria a Deus, que nós venhamos aplicar o que está escrito na palavra de Deus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Vou ficando por aqui com estas minhas palavras. Não sei o ler direito, não sei o falar bonito, não estudei, sou um matuto da roça, mas Deus me criou assim e me deu esse tempo para que eu estivesse aqui agora falando para você a respeito da bondade e da misericórdia de Deus. Mesmo ele lá no Gólgota, dando seus últimos suspiros, perdoou um ladrão quando ele pediu para ser perdoado. E mesmo assim, com todo o sofrimento, ele ainda disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz. Perdoa o teu amigo, perdoa o teu irmão, perdoa o teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai. Os filhos, perdoem as suas mães, seus pais. Ame mais sua família. Ame os seus irmãos, seus amigos. Demonstre um amor real, que não seja só de conversa, mas com ação. Amém? Aqui eu encerro te convidando para orar. Orar ao nosso Deus, pedir a Ele por mais misericórdia e compaixão. Ora comigo. Ora, para que Deus venha te fortalecer e você venha tapar todas as brechas, fendas, para que o inimigo não encontre como atingir a tua família, nem a tua vida. Para que teu vizinho, quando olhar para você, dizer verdadeiramente: este homem é um homem que a gente deve honrar e ouvir as palavras em que ele fala. Tem gente que diz: eu não estou nem aí porque o povo diz. Eu estou. Porque o povo fala de mim. Porque eu sou luz. Você é luz. Você é um espelho. Vai refletir em você a imagem do Senhor. Que Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Então nós temos que cuidar para que ninguém nos aponte como mal, como uma pessoa desprezível, arrogante. Temos que mostrar que o nosso Deus nos escolheu para nós amar os nossos irmãos, que os maridos amem e cuide mais das suas esposas. Esse é algo que Deus colocou no mundo abençoado, foi para ser amada, foi para ser cuidada. Todas elas, independente qual que seja a mulher. Mas a mulher, para ser, é um ser abençoado, que foi feito para ser amada, respeitada. Que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento, para que nós entendamos o que Deus quer que nós façamos no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a força e o poder. Deus nos livra do laço do passarinheiro, da bala perdida, nos livra das flechas do inimigo, da maldade, nos livra do homem sanguinário, da violência desse século e nos ajuda a permanecer na tua presença. Vai nos hospitais, nas cracolândias, nos prostíbulos, nos bares, aonde tiver um ser, nos presídios, aonde tiver um ser, que o Senhor entre com seu poder, liberta, salva, prepara até a tua volta gloriosa. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aceita Jesus como teu Salvador. Porém, o dia da manhã não te pertence. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Seja grato a Deus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.